Hoje iremos falar de um assunto polêmico. Emagrecimento é sempre polêmico, é sempre uma busca, né? Aí por muitos em canais de insights de busca. É um assunto bem interessante, que cabe alguns pontos. Vou esperar mais uns minutinhos enquanto aqui eles vão sendo avisados. Só abrir aqui E a gente tem alguns pontos bem relevantes a serem levados em consideração. Bom, vamos lá. O que a gente precisa, de fato, né, se preocupar com o que e como a gente precisa se preocupar para se tratar ou saber se a gente precisa passar por um procedimento cirúrgico ou um emagrecimento pré-cirúrgico. Em qual situação, em qual circunstância a gente precisa se submeter a um processo de emagrecimento antes de fazer uma cirurgia plástica. Então, quando a gente fala do próprio emagrecimento, a gente precisa pensar que se você está passando por esse processo, ou vai passar por esse processo, ou até mesmo pretende, porque quer, enfim, esteticamente se sentir melhor, antes de tudo e mais nada, é saber a que ponto ou em que estado você se encontra, nutricionalmente falando, né? Se você está em eutrofia, se você está ali, né, num estado cirúrgico, pré-cirúrgico, que você necessita realmente de uma perda de gordura, porque tudo vai fazer sentido de acordo com o estado nutricional que você está. Então, se você é um indivíduo saudável, não necessariamente você precisa passar por um processo de emagrecimento, até porque o próprio processo de emagrecimento, para o nosso corpo, fisiologicamente falando, ele é um processo agressivo, ele é um processo custoso, o corpo não quer gastar energia para você perder gordura. Então, isso também é um ponto a ser considerado, que não pode ser tão perto, né, do pré-cirúrgico, porque a própria cirurgia, como já falado anteriormente, em todos esses vídeos que eu venho postando, eu deixo sempre muito claro isso, e é algo que vocês vão escutar muito, é um processo de injúria, é um processo agressivo para o nosso corpo, para o nosso organismo. Então, o corpo, ele vai estar estressado, ele vai ativar um monte de moléculas inflamatórias ali, um monte de citocinas inflamatórias e tudo mais, para combater contra aquela intervenção que você está se submetendo. Então, o emagrecimento, ele também é, teoricamente, um processo que o corpo não quer passar. Porque o nosso corpo, gente, fisiologicamente, se a gente for pensar lá nos nossos antepassados, nos nossos ancestrais, pensa o quanto que eles não ficavam de tempo sem se alimentar, caçando, enfim. E quando eles se alimentavam com a quantidade que tinha, mas o corpo aprendeu a ficar muito tempo nessa questão de reserva, de guardar. Então, tudo que teoricamente a gente come, o nosso corpo entende como algo que ele precisa armazenar, como algo para preservar mesmo, para cuidar, para proteger o nosso organismo. Então, assim, falando de uma forma, né, bem chula, mas é muito isso que acontece. Então, para o nosso organismo, não é interessante passar por um processo de perda de gordura. Mas, ao mesmo tempo, o excesso de gordura, ou seja, de tecido adiposo, também causa muitos processos, ou podem desencadear, né, muitos processos inflamatórios no nosso organismo, assim como, né, doenças crônicas que a gente sabe que está envolvida, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças que metabolicamente, né, elas não são saudáveis no quesito de inúmeras alterações metabólicas que causam. Então, por que o corpo ele iria gostar de querer perder peso? Né? Só que o excesso de peso também não é saudável. Então, existem esses dois gaps que a gente precisa entender, esses dois pontos, né? Essa ponte que a gente tem que fazer entre o que é saudável e o que não é saudável no quesito de emagrecimento, porque a gente precisa, de fato, entender que o indivíduo se submeter a um emagrecimento
num pré-cirúrgico, ele pode estar passando por um processo pelo qual é preventivo, assim como pode ser também um tiro no pé pelo fato de ser algo, como falado, que literalmente o corpo não quer passar, né? Então a gente precisa entender esses dois pontos. Só que o indivíduo que precisa submeter, né, o estado dele é um estado de sobrepeso ou obesidade e ele tá com excesso de tecido adiposo, ele sim corre todos esses riscos dessas doenças crônicas, né, ou predispostas, e isso que aqui eu nem tô citando a questão de histórico familiar, nem tô citando aqui toda a questão, né, que a gente precisa saber até mesmo dos antecedentes para entender mais ainda, tô falando só do momento atual mesmo. Então, o indivíduo que chegou no consultório precisa emagrecer, ou ele acha que precisa por qualquer motivo que seja, porque ele está acima do peso, e ele vai passar por um evento, né, posteriormente de uma cirurgia plástica. Ponto. Não estou considerando teoricamente mais nada e outras vertentes. Então, sim, muito possivelmente é necessário para este indivíduo que está com sobrepeso, né, passar prioritariamente por um processo de emagrecimento antecipadamente, aliás, muito antecipadamente do momento pré-cirúrgico, por conta de todo o estado metabólico que ele se encontra. Então, ele está um indivíduo, teoricamente, não saudável. E a gente não pode ignorar o fato de o tecido adiposo ser, o excesso, né, de tecido adiposo, o excesso de gordura, mudar toda a cronologia, toda a questão de saúde do indivíduo. Porque, sim, predispõe ele a todas essas doenças já faladas. E aí, o que isso pode nos ditar, né? Como que eu sei disso e tudo mais? A gente sabendo que o excesso de tecido adiposo, né, o excesso de peso, ele já é um tecido que ele é mais inflamatório, ele é um tecido que estimula mais citocinas inflamatórias, estimula toda a questão de alteração de glicemia muitas vezes, então pode estar correlacionado, por isso que pode estar correlacionado com a diabetes, né? Geralmente é o indivíduo que tem um perfil lipídico alterado, então quando a gente vai realmente ali pegar para olhar o exame bioquímico, a gente consegue saber além do que a gente vê, né? Então, a gente consegue ver como que tá realmente a saúde do indivíduo por dentro. Então, geralmente tem alteração de colesterol, então o colesterol muitas vezes está alto, né? A taxa do colesterol ali, do LDL, que é a taxa que deveria estar sempre normalizada, geralmente está alta. Às vezes o triglicérides está aumentado também. Aí temos toda a questão da glicemia, que eu falei que tem a ver com diabetes, a insulina, que tem a ver com diabetes, então às vezes a insulina está muito alta, então ele já pode ter um quadro de resistência à insulina, porque o tecido adiposo já predispõe a essa questão de resistência à insulina. Deixa eu tomar um pouquinho de água, que a minha garganta tá bem ruim, ainda tô recuperando, vou precisar tomar água ao longo dessa live, senão eu vou ficar sem voz. Então, é um indivíduo que ele já tem uma predisposição até alguns... É como se fosse um pé para uma diabetes, é um pé para uma dislipidemia, é um pé para XYZ. Claro que, como eu disse, não considerando todo o histórico, né, que obviamente num consultório a gente considera de um histórico familiar, uma carga genética, né, tudo isso a gente também tem que considerar, obviamente. E aí, não só isso, né, a gente tem outros problemas também que a gente pode considerar como fatores tipo de fígado, tireoide, que tem a ver com o metabolismo, né. Então, quando a gente tem um excesso de peso, né, um sobrepeso ou um grau de obesidade, é um ambiente pelo qual o indivíduo não está saudável. E ponto. E a gente não pode considerar que isso é saudável, né? Porque não é. Então, isso já é um gap para a gente pensar o porquê que muitas vezes é sim necessário, né? Por toda o contexto do emagrecimento, né? O contexto de como o indivíduo se encontra, ser mais saudável, ele emagrecer um pouco antes da cirurgia para ele submeter ao processo cirúrgico.
Porque esse estado nutricional de sobrepeso e obesidade é um estado completamente inflamatório que tem todas essas questões já citadas anteriormente, que ele vai estar passando por um processo muito inflamatório. Então, citocinas inflamatórias, toda a questão de células que estão ali, né, propensas a serem mais estimuladas e cada vez mais, né, toda a questão da insulina. Então, o indivíduo obeso, por ele ter mais citocinas inflamatórias e tudo mais, ele tem uma predisposição a ganhar peso com mais facilidade ainda, porque ele tem um apetite aumentado. Então, os hormônios de fome e saciedade geralmente estão desregulados, né? É um indivíduo mais ansioso, é um indivíduo que passa por um processo de comportamento, né? O que acaba envolvendo muito também essa questão, o comportamental do emagrecimento, que eu falo que emagrecimento não é sobre treinar e fazer dieta. Muito pelo contrário, o indivíduo que pensa e prioriza o emagrecimento, né? A base do emagrecimento não são só esses dois pilares. Se fosse só esses dois pilares, seria fácil para a maioria das pessoas emagrecer. A gente fala de sono, a gente fala de regulação hormonal, a gente fala literalmente de hidratação, né? Sem hidratação a gente não consegue perder peso, né? Porque a gente precisa da nossa microbiota intestinal funcionando. Aí a gente fala da base principal de microbiota intestinal saudável, né? O indivíduo obeso geralmente tem uma desbiose intestinal absurda. Então a gente precisa primeiro tratar o intestino desse indivíduo para depois pensar no que de fato ele vai comer, porque a gente não é o que a gente come, a gente na verdade é literalmente o que a gente absorve. Aí a gente está falando do ambiente que ele está inserido, então toda a questão comportamental que ele está inserida, como que são as crenças dele em relação à família, né? Então envolve todo um contexto muito além de simplesmente dieta e treino. Me perdoem. A minha garganta ainda tá bem ruim. Falei, vou beber água ao longo dessa live inteira. Então, existe todo um contexto, né, nutricional, né, além do nutricional, perdão, que não é o simples fato de falar treina e faz dieta que você vai emagrecer, né? Então, dependendo do caso, inclusive, esse indivíduo que vai passar por um processo cirúrgico lá na frente, ele precisa, talvez, dependendo do quanto ele precisa perder de peso, ele precisa começar esse emagrecimento pelo menos uns 4 meses antes da cirurgia, 3 meses, 5 meses, 6 meses, não sei, vai depender, né? E não tem problema nenhum isso. O ponto é que muitas pessoas acham que não é necessário e não achando que é necessário, querem submeter esse processo de emagrecimento muito rápido e muito perto do pré-cirúrgico, o que não é interessante e nem saudável. Por quê? Porque o momento pré-cirúrgico é o momento que você tem que preservar o seu organismo para ele estar o mais saudável possível, tanto no quesito de sistema imunológico, quanto de aporte calórico adequado, e você não pode estar num déficit calórico, porque, lembra que eu falei, emagrecimento é um processo que o corpo não quer passar. Então, é um momento teoricamente agressivo para o nosso corpo. Fisiologicamente, o nosso corpo não quer emagrecer, ele não quer que você perca gordura. Então, você também precisa se atentar para isso, porque no pré-cirúrgico é momento de preservar, é momento de resguardar o seu corpo, é momento de você dar o máximo de aporte de nutrientes para o seu organismo. É o momento de você se hidratar muito bem, de dar muita fibra, de dar muita água, de dar muita vitamina, de dar muito mineral, de tomar cuidado com a sua imunidade, de preservar demais a sua imunidade, de se adequar e se ambientar se os seus exames bioquímicos estão bons. E isso, claro, que é um papel muito importante do nutricionista junto com o cirurgião, de fazer em total conjunto para que realmente você preserve esse corpo, né, esse indivíduo, a saúde desse indivíduo, para passar por um processo cirúrgico tranquilo, né, ou seja, prevenindo, fazendo até como a critério de prevenção, né, se for o caso, para que você não tenha nenhum tipo de complicação lá na frente. Então, por isso que, assim, esse quesito, né, que é o tema da live, emagrecimento, ele é necessário no pré-cirúrgico? Depende de quem que a gente está falando. Então, aqui eu coloquei um contexto de, sim, de um indivíduo que ele precisa, né, emagrecer porque ele tem excesso de peso ou obesidade, então ele, sim, precisa, ponto, né? Mas pode ser que se fosse outra pessoa, e dependendo da cirurgia pela qual ele vai se submeter, né, o tipo de cirurgia, isso não influencie tanto,
tá? Então, assim, se a gente estiver falando de uma cirurgia um pouco mais séria, né, uma abdôminal, ou enfim, de qualquer cirurgia mais tipo de corpo, que envolve mais questão tecidual e tudo mais, muito possivelmente que esse indivíduo vai precisar sim, mas não é todo mundo que pode ser que passe por esse processo ou que precise de tanto tempo. Então, não, aqui a gente não pode ignorar a individualidade biológica, né, o objetivo, e porque existem várias vertentes a serem, é tipo um leque, né? Então, a gente tem várias combinações que a gente pode abrir ali e fazer e a gente brincar com essas combinações. Então, a gente tem que pensar de uma forma ampla e tudo sempre muito inserido dentro de um contexto, tá? Lembrando também que se esse indivíduo se submeter a essa cirurgia e ele estiver um pouco acima do peso, tanto o cirurgião sabe disso, que ele corre algum certo risco e o cirurgião tem que se responsabilizar por isso que, na verdade, hoje em dia, eu acho que a maioria dos cirurgiões até se preocupam em falar pro indivíduo, né, fazer exercício, ter uma alimentação saudável, melhorar a rotina, o estilo de vida e tudo mais, porque eles sabem, né, do risco que é um indivíduo saudável e um indivíduo não saudável nesse quesito, né? O quanto que o excesso de peso, ele pode impedir várias questões, né? Tipo, tanto cardiorrespiratórias, cardiovasculares na cirurgia, tanto questão de coagulação sanguínea, então tem todo um parâmetro, né, que cabe até muito mais ao cirurgião em si ditar do que o nutricionista, mas que o nutricionista entra com um papel muito importante de cuidar desse período, né, de emagrecimento pré-cirúrgico, que só ele pode fazer com muita excelência e com muita nobreza, né, para o indivíduo. Então, tipo, de dar o caminho de ele começar, até mesmo de ele plantar uma sementinha de mudança de estilo de vida, porque, querendo ou não, a gente também está falando aqui, né, de um público que nem sempre ele vai estar tão, não só alinhado, mas tão aguçado no quesito de estilo de vida, né? Quando a gente busca um resultado estético através de uma cirurgia, a gente tem uma propensão a pensar muito mais na nossa autoimagem, né? No nosso estético mesmo. Só que a gente esquece que antes de ser estética, a gente tem uma saúde, né? Então, até no quesito emagrecimento, se a gente for pensar, a gente pensa sempre do lado estético, mas muito mais do que estética é como que tá a nossa saúde, né? Será que a nossa saúde tá em dia pra gente estar buscando toda essa estética? Será que vale a pena, né? A gente tá em busca dessa estética incrível, mas a gente tá, tipo, por dentro a gente não tá tão saudável? Então, todos esses questionamentos, eles acabam por vir à tona quando a gente fala de emagrecimento também. É um tema que eu gosto muito de falar, né, de abordar, eu lido muito com isso em consultório, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma certa cautela, porque, como disse, o emagrecimento ele é muito mais de mudanças, né, de comportamento, de ambiente que você está inserido, do que de fato você falar, vou treinar e vou comer e vou emagrecer. Não é bem assim, né? Porque se a gente não tiver com sono regulado, com uma cabeça boa, né, com um cortisol ali bem reguladinho, se você é uma pessoa muito estressada, isso vai influenciar, né? Assim como influencia também no quesito da cirurgia. Então, emagrecimento, fazendo um resumão agora, tá? Emagrecimento pré-cirúrgico é necessário? É realmente necessário? Em muitos casos, sim, não para todos, mas na maioria dos casos que com excesso de peso, sobrepeso ou obesidade, sim, ele é necessário, ele é ideal, ele é o caminho mais saudável que vai garantir, que pode garantir, né, e prevenir você de qualquer tipo de complicação no processo da sua cirurgia, por quesitos tanto fisiológicos, né, laboratoriais, ali de exames bioquímicos em dia, e todo o quesito realmente de você estar mais apto, com mais energia, já, tipo, tá um pouco mais confiante para fazer essa cirurgia também, né? Vai trazer essa autoconfiança a mais aí para o indivíduo, né? O que acaba ajudando muito também nesse pós-operatório.
E acho que eu tenho quase certeza, né, que é um pé para você começar a entender que não é um período de tempo, né? A gente não emagrece por um período de tempo. A gente pode perder peso e eliminar esse peso por esse período de tempo, mas na verdade a gente precisa ter uma manutenção, e essa manutenção se chama manutenção da vida, né? Então a gente não pode colocar data para emagrecer, né? O emagrecimento ele é muito, tem muitos mitos, né? Muitas ideias do que funciona, do que não funciona, porque existem muitas vertentes, existem muitos caminhos, teoricamente. E esses muitos caminhos, na verdade, são muitas estratégias diferentes nutricionais que para cada corpo vai funcionar de um jeito. Então acaba que a gente se perde esse meio do caminho e esquece de fazer o mínimo possível, né? Que é esse mínimo que eu falei, esses pilares básicos, dormir direito, se hidratar bem ao longo do dia, comer direitinho sem ficar pensando em muitas coisas mirabolantes, ter o mínimo de controle de manejo de estresse, ou seja, não ser uma pessoa super agitada, estressada, que por qualquer coisa pega ali, né, um pouquinho de pilha e querendo ou não, isso já tipo, melhora demais esse quesito hormonal, né? Ter os hormônios em si em dia, né? Tanto no quesito feminino quanto masculino, né? Ter o treino, né? O mínimo de treino ali que você pode ter por dia, uma frequência e uma constância de treinamento vai fazer diferença também nesse emagrecimento. Que mais que eu não falei de pilares? Deixa eu pensar. Acho que o que eu mais lembro assim agora são esses. Regulação e o intestino, né? E ter uma saúde intestinal boa. Então, evitar, às vezes, alimentos que você sabe que te causam uma desbiose intestinal. Então, beber bebidas alcoólicas com muita frequência, né? E tudo isso pode totalmente fazer uma diferença nesse quesito também, né? Porque altera, tem bebidas que acabam dando mais ansiedade, né? Deixa o indivíduo agitado, fora todo o processo, né? De desidratação que causa, toda a questão de metabolização do fígado e tudo mais, que nem vou entrar nisso nessa live, mas são vários pilares, então são vários fatores. Vocês entendem que uma coisinha fora de si já não vai funcionar todo o resto direito, né? Então, um dia que você não dormiu muito bem, você já vai estar pesando no seu outro dia, que você vai ter um apetite aumentado e isso pode alterar toda a cadeia da sua alimentação no dia seguinte, alterando toda a cadeia da sua alimentação. Às vezes você vai desanimar, porque você vai falar assim, agora que eu desanimei mesmo, então, nem vou treinar hoje direito. E aí vai virando, então, é tipo uma engrenagem. Se alguma coisinha sair do eixo, o negócio já não rola direito ali. Então, é basicamente isso. Então, o processo de emagrecimento, ele é um processo que a gente precisa também pensar que é para a vida, né? Então, que isso seja um pé do que você almeja, né, esteticamente, mas que antes da estética vem a questão da saúde. Hoje, o que eu queria de fato mostrar aqui para vocês era sobre isso, sobre a importância, e até fica, né, um gostinho do que eu vou falar um pouco mais a fundo semana que vem. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto de emagrecimento. O emagrecimento, ele é um assunto muito, muito, muito explorado, né? E como eu falei, ele tem várias vertentes aí de serem feitos que a gente acaba ficando um pouco em dúvida do que fazer. Mas que eu tenho absoluta certeza de que quando a gente faz isso com muita cautela, né? Com propriedade, com a ajuda de um profissional que sabe do que está embasando e tudo, a gente consegue, né, ter esse conceito muito bem estruturado. Tanto que, assim, eu particularmente gosto muito de falar do emagrecimento que é sustentável, ou seja, daquele emagrecimento que a gente leva a longo prazo, né? Como eu falei, não é por um período de tempo. Você pode até perder peso por um período de tempo, mas a manutenção dessa perda de peso é por uma vida inteira, né? Porque você precisa mudar o seu comportamento. E isso pode começar já num período pré-cirúrgico. E assim como vai ser para a cirurgia plástica, você vai depender de uma boa alimentação depois para você manter o que você quis reestruturar, o que você quis fazer ali no seu corpo, né? Ainda mais se for uma cirurgia voltada para essa retirada de tecido adiposo ou o que quer que seja.
pode ser que isso influencie e isso é um pé para você mudar de estilo de vida. Então, é muito mais sobre uma mudança de estilo de vida e com todos esses fatores já anteriormente falados, do que simplesmente você falar, eu quero perder 2 quilos, 3 ou 5 em X tempo e depois eu não sei o que eu vou fazer. Ou eu quero emagrecer para tal ocasião. Ah, porque eu preciso entrar em X vestido, né? A gente ouve muito isso. E por mais que você queira, né, e tenha esse objetivo de emagrecer por um objetivo específico, ok, não tem problema nenhum nisso, mas você precisa entender que não é só por esse período de tempo que você tem que fazer isso, porque você vai precisar ter uma manutenção desse peso. E é por isso que, como eu estava falando do emagrecimento sustentável, eu preconizo emagrecimento que é sustentável, né? O que eu levo nas minhas condutas com pacientes e pessoas que chegam até mim, porque é o que faz mais sentido. É preferível você perder, por exemplo, 2 quilos por mês, né? E em 3 meses, se você tem uma meta de perder 10 quilos, vamos supor, se em 3 meses você perder 2 por mês, e isso fazendo a somatória dá 6 quilos, do que você perder, às vezes, um mês só, você perdeu, exemplo, tá? 6 quilos, e esses mesmos 6 quilos, e você não conseguir fazer a manutenção deles dois, porque aqui, nesse um mês, você não vai ter mudado, você não vai ter construído hábitos saudáveis. Você simplesmente perdeu o peso, você não eliminou esse peso, né? Você perdeu por uma aceleração, uma ansiedade em perder peso rápido, mas que não foi sustentável. Já quando você passa por esse processo desses 3 meses, você foi aprendendo o caminho de perder peso e isso foi de uma forma mais leve, mais flexível. Você não foi algo que foi uma cobrança, né? Você não teve que se esforçar tanto, digamos assim, no quesito de parecer que você só pensava em perder peso. E quando passou esse primeiro mês, você não quis mais saber de nada. Não, você foi apreciando o processo, porque é falar sobre um processo de fato, né? Tem um passo a passo, tem um step by step que você precisa passar e que você precisa, ao longo do tempo, ir mudando isso gradativamente para isso fazer parte da sua vida. Então, o emagrecimento, quando a gente fala de um emagrecimento mais sustentável, a gente está falando disso. Eu não estou falando só de perda de peso, eu estou falando de eliminação de peso, porque é aquele peso que eu não quero ganhar novamente. É um peso que eu simplesmente, eu quero que ele, de fato, eu elimine ele. Não quero reganhar aquilo que eu me esforcei tanto, né? Claro que isso pode acontecer, mas não é aquele peso que você fica oscilando, não é aquele peso oscilante, porque acaba que isso daqui é muito subjetivo, esse 6 quilos de um mês que você perde com essa dieta tão rápida. Ninguém consegue gerar uma adaptação metabólica tão rápida dessa forma, né, para perda de peso. Então, muito do que você perde, na verdade, esse subjetivo é água, né? Esse peso que você perdeu é literalmente boa parte água. A gente demora um tempo para gerar readaptações metabólicas e tudo mais para a perda de peso. Então, que fique aqui, né, até mesmo que vocês saiam ou que assistam depois essa live, enfim, e que vocês vejam que não é de fato sobre fazer escolhas do nada, pesquisando ali, né, na pesquisa de busca e fazendo dietas malucas e tudo mais para perder peso sem mudar o seu comportamento. Então, o emagrecimento pré-cirúrgico, ele pode ser sim já um ponto até mesmo para você manter o sucesso da sua cirurgia a longo prazo. Então, é algo que você pode plantar uma sementinha lá antes no pré-operatório, dependendo do caso, como falado, né? Pensando sempre na individualidade que a gente tem que pensar, que a gente precisa ter, né? Do quanto você precisa perder, etc., né? Do tempo que você necessitaria, até mesmo para você manter isso a longo prazo no pós-cirúrgico, né? No pós-operatório. E aí você mantém isso para a vida, ou seja, com muito mais resiliência, né, com muito mais calma, com muito mais leveza, sem ficar pensando em ter dietas malucas, sabe? De você ter que ficar pensando sempre em fazer coisas mirabolantes para perder peso e não ter uma constância, ou seja, uma linha mais tênue nessa perda de peso, né? Então, um emagrecimento realmente mais saudável e sustentável. Então, eu acho que era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje.
Vocês podem, quem for assistir a live depois, pode deixar nos comentários as dúvidas. Se quiserem perguntar um pouco mais sobre o assunto, eu tô deixando toda semana a caixinha de perguntas também nos stories. E obrigada por quem ficou por aqui. Eu tô chegando ao final, mas vai ficar salva a live. Vocês vão ter a chance de saber um pouquinho mais sobre esse assunto. E eu vejo vocês no próximo vídeo, na semana que vem. E também na próxima live, que acontece toda sexta-feira, às 10 da manhã. Um super beijo, boa sexta e bom final de semana para vocês.